Oi, crianças, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Antes de começar a aula, a tia quer mandar um beijo grande e um abraço bem apertado em cada um de vocês. Eu espero que vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula, vamos orar? Orar e pegar o nosso caderninho, lembra? Para fazer as nossas anotações e também a sua Bíblia, que ela esteja aí bem pertinho de você. Oremos. Pai querido e amado, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, por estarmos, Senhor, na Tua presença. A minha oração, Senhor, é que o Senhor venha cuidar de cada criança que está assistindo essa aula, Senhor. Que a Tua palavra venha fortalecer as suas vidas, venha falar grandemente ao coração de cada uma delas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, e hoje a tia Ana vai dar continuidade sobre as histórias dos reis de Israel. Na minha última aula, vocês lembram que eu falei dos sentimentos que agradavam a Deus? Tinha sentimentos que agradavam e outros não. E tinha um sentimento que vivia rondando o coração de um certo rei. Quem lembra? Do rei Saul. Era um sentimento que não agradava a Deus. E era o sentimento da inveja, né? Davi ficava sem entender, por mais que ele fizesse grandes coisas, estava sempre lutando a favor de Saul. Saul sempre o perseguia. Por várias vezes, como a gente leu em 1 Samuel, a gente viu que Saul tentou matar Davi várias vezes, atingindo ele com uma lança, e Davi escapou, não é? Davi não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo, e mesmo com toda essa perseguição, nasceu uma amizade muito grande entre Davi e o filho do rei Saul, que era Jonatas, né? Eles ficaram grandes amigos, né? Que por sinal foi a aula da tia Kátia, falando sobre a verdadeira amizade. Ela até pediu uma tarefinha, né? Vocês ligaram para o melhor amigo de vocês, mandaram uma mensagem, depois a gente quer saber, tá certo? Bom, e depois não houve mais alternativa para Davi senão fugir, né? Davi ele teve que fugir para a caverna de Adulão. Essa história vocês vão ver lá em 1 Samuel, capítulo 21 e 22, né? Davi foge para perto do sacerdote Aimeleque e quando chega lá, Davi, infelizmente, ele cede à mentira, ele peca. Ele chega perto do sacerdote Aimeleque e diz assim: saí tão rápido numa missão que eu não trouxe nem alimento nem armas. O que é que você pode fazer para me ajudar? E Aimeleque diz assim: eu só tenho alguns pães aqui sagrados e a espada de Golias, aquele filisteu que tu matastes. E Davi pega aqueles pães e pega também a espada de Golias e vai a caminho da cidade de Gate. Quando chega lá em Gate, ele encontra o rei Aques. E o rei Aques, ele tinha um exército poderoso ao redor dele, um exército até inimigo, né, do povo de Israel, e que a tia até já falou em alguma aula lá na sala. Quem lembra desses guerreiros poderosos? Eram os guerreiros do povo filisteu, né? O exército filisteu. E aí o povo fica, os soldados do rei Aques ficam intrigados. O que é que Davi está fazendo aqui? O que é que ele quer? Quando Davi sabe que isso está acontecendo, ele começa a se fingir de louco. Vocês vão ler essa história no capítulo 21 de 1 Samuel, entre o versículo 11 e 13, que diz que Davi se fingiu de louco, ele começou a babar, ele começou a arranhar portas, né? Disse, não, vou me fingir de louco para que ninguém me prenda aqui, né? E aí ele vai até a caverna de Adulão. Lá ele é procurado por muitos homens, por muitos fugitivos que querem estar perto de Davi para fazer parte do seu exército. E quando a tia foi estudar sobre esse texto, descobriu que foi durante esse período de fuga de Davi que ele escreveu o Salmo 34. É o salmo que a tia quer que vocês abram aí. O Salmo 34 diz assim: louvai ao Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor.
Louvemos juntos o nome dele. Busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho e eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com a sua proteção os que o temem e os livra. Provem e veja que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia nele totalmente. Temam o Senhor, vocês que são santos. Os leõezinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passam necessidade. Filhos e filhas, ouçam-me. Eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado, então, com o que você fala. Evite dizer mentiras e fazer o mal com os outros. Afaste-se de todo o mal e esforce em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam ao Senhor, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salvos de espírito humilde. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo, não permite que nenhum único osso seja quebrado. O mal acabará destruindo os maus, e quem odeia os justos será condenado. Mas o Senhor livra da destruição da vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então, esse salmo, crianças, nos faz. Eu fiquei lendo esse salmo e fiquei pensando que a gente poderia aprender, né, com ele. E eu vi 3 verbos que me chamaram muita atenção. Que foi o verbo buscar, né? Buscar ao Senhor. Que isso significa que nós sempre seremos acolhidos por ele. Um outro verbo que é o verbo clamar. Quando a gente clama, a gente sabe que o Senhor nos ouve. E também o verbo temer. Não temer de ter medo, mas de obedecer. Porque lá diz que ele envia seus anjos e nos livra do mal, né? Então, quem teme ao Senhor... A palavra de Deus diz também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para a gente ser sábio, né? E o exercício que a tia quer que vocês façam é ler esse salmo e me dizer qual foi o versículo que mais chamou a sua atenção. O meu foi esse aqui, ó, o versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, tá bom? Deus abençoe a todos, eu espero que vocês tenham gostado muito da história, né? E que o Senhor se faça presente na vida de vocês. Um grande beijo.